Quantas vezes, ao assistirmos a um filme norte-americano, não nos deparamos com uma cena intrigante? Um furacão se aproxima e, num instante, casas inteiras são desmanteladas como se fossem feitas de papelão. A reação imediata do espectador brasileiro é quase sempre a mesma, uma mistura de espanto e uma certa superioridade acompanhada do pensamento: claro, casas de madeira! Essa observação, quase um clichê cultural, revela uma diferença profunda e fascinante entre o modo como Brasil e Estados Unidos concebem seus lares. A questão central, portanto, não é meramente arquitetônica, mas profundamente histórica e cultural. Por que uma nação, poderosa e tecnologicamente avançada, opta por um material que nos parece tão frágil, enquanto a outra, com seus próprios desafios, ergue suas moradias com a solidez da alvenaria? A resposta para essa indagação não é simples nem única. Ela se desdobra em múltiplas camadas, como os anéis de crescimento de uma árvore ou as fiadas de tijolos em uma parede. Estamos falando de tradições herdadas, de recursos naturais disponíveis, de climas distintos e, acima de tudo, de mentalidades. A casa não é apenas um abrigo físico contra as intempéries. Ela é um espelho da sociedade que a constrói, um reflexo de seus medos, suas aspirações e sua relação com o tempo. Para compreender a preferência pela madeira nos Estados Unidos, é preciso voltar aos seus primórdios, a era da colonização. Os primeiros colonos europeus, ao chegarem à América do Norte, encontraram um território vasto coberto por florestas aparentemente intermináveis. A madeira não era apenas um material. Era o recurso mais abundante, era acessível, era imediato para a sobrevivência. Construir abrigos rapidamente era uma questão de vida ou morte diante dos invernos rigorosos. A tradição de construção em madeira, já presente em muitas partes da Europa, especialmente no norte, foi naturalmente transplantada e adaptada a essa nova realidade. A casa de toras, o famoso log cabin, tornou-se um ícone da fronteira e do espírito pioneiro. Essa tradição se consolidou com a expansão para o oeste. As cidades surgiam e cresciam em um ritmo vertiginoso, e a madeira, leve e fácil de transportar, era o material ideal. A construção em wood frame, estrutura de vigas de madeira, tornou-se o padrão nacional. Casas eram erguidas em semanas, não meses. Isso alimentou o ciclo de crescimento e mobilidade que definia o sonho americano. No Brasil, o percurso histórico foi notavelmente diferente. A colonização portuguesa trouxe uma forte herança da arquitetura mediterrânea, baseada na pedra, na cal e no tijolo. Portugal, com tradição milenar de alvenaria herdada de romanos e mouros, não possuía a mesma cultura de construção em madeira em larga escala. Embora houvesse vastas florestas, como a Mata Atlântica, a madeira nobre, como o pau-brasil, era vista como produto de exportação valioso. A cultura da alvenaria foi implantada desde o início e se perpetuou, associada à solidez, à durabilidade e ao status social. A casa de material como conquista definitiva. Enquanto o americano construía pensando em mover-se, o brasileiro fincava raízes e patrimônio para gerações. O clima é um dos arquitetos mais implacáveis e decisivos na escolha dos materiais de construção. Nos Estados Unidos, a diversidade climática é imensa, mas muitas das áreas mais populosas enfrentam invernos rigorosos, com neve, temperaturas congelantes. A madeira é um excelente isolante térmico natural. Wood frame permite a fácil instalação de camadas de isolamento entre as vigas, criando uma barreira eficaz contra o frio. Isso torna o aquecimento mais eficiente e econômico, crucial no inverno. A leveza da estrutura se adapta a pequenos tremores de terra. Além do frio, há fenômenos extremos, tornados, furacões. Aqui reside o paradoxo. Casas de madeira são mais vulneráveis a ventos de alta velocidade, mas também mais fáceis, rápidas e baratas de reconstruir. Em regiões com risco recorrente, a lógica do recomeço rápido prevalece.
Um cálculo pragmático muitas vezes amparado por seguros. No Brasil, o desafio climático é outro. Exceto o sul, o país é tropical e subtropical, marcado por altas temperaturas, elevado índice de umidade e chuvas torrenciais. A madeira se torna problemática. Fungos, mofo e cupins podem devastá-la rapidamente. Tijolo e concreto são praticamente imunes ao apodrecimento e aos cupins. A massa térmica ajuda a lidar com o calor. Absorve lentamente durante o dia, libera à noite, mantendo o interior mais confortável. Assim, o tijolo é a escolha lógica para o clima brasileiro, uma resposta prática a um ambiente implacável. A economia é, talvez, o fator mais pragmático. Nos Estados Unidos, a indústria madeireira é enorme, organizada e eficiente. Vigas padronizadas e painéis OSB estão em toda a loja. Toda a cadeia produtiva é otimizada para reduzir custos e acelerar processos. Casas em wood frame saem mais baratas e rápidas. Há mão de obra abundante e processos próximos à linha de montagem, com componentes pré-fabricados e medidas padronizadas. A montagem ágil no canteiro reduz custo onde a mão de obra é cara. Resultado: decisão econômica racional pela madeira. No Brasil, mesmo com florestas, a indústria madeireira estrutural não tem a mesma escala. A madeira de qualidade é cara e de nicho. Em contrapartida, tijolos e blocos de concreto são produzidos por milhares de pequenas olarias e fábricas locais, atendendo mercados regionais. Tijolo barato e acessível. Pedreiros onipresentes e mão de obra de alvenaria mais abundante e barata do que carpintaria especializada. Mesmo mais lenta, a alvenaria costuma ser competitiva no custo final. A economia reforça escolhas históricas. Madeira barata nos Ipomocinta Açusqueua, tijolo econômico e capilar no Brasil. A escolha entre madeira e tijolo é profundamente influenciada pela disponibilidade e pelo custo de cada matéria-prima. Colocando os dois métodos construtivos lado a lado, emerge um claro quadro de vantagens e desvantagens para cada um, que justifica suas respectivas popularidades. A construção em madeira, como praticada nos Estados Unidos, tem como principal trunfo a velocidade. Uma equipe treinada pode erguer a estrutura de uma casa em poucos dias. Outra vantagem é a flexibilidade. Paredes internas de gesso acartonado são fáceis de modificar, permitindo mudanças de layout com menos transtorno. No entanto, a durabilidade preocupa, suscetível a cupins, umidade e fogo, exigindo tratamento e manutenção. O isolamento acústico costuma ser inferior e há vulnerabilidade a furacões e tornados, que podem causar danos catastróficos. Mesmo com manutenção, a vida útil é muitas vezes percebida como inferior à da alvenaria. Do outro lado do ringue, a casa de tijolos exibe sua principal virtude: robustez, resistência ao fogo, a pragas e ao apodrecimento. Oferece excelente isolamento acústico e, em climas quentes, a inércia térmica ajuda a manter a casa mais fresca. Uma alvenaria bem construída pode durar séculos. As desvantagens incluem processo mais lento, sujo e trabalhoso, com múltiplas etapas que ampliam prazos e incertezas. Reformas estruturais são complexas e caras, gerando muito entulho. Infográfico. Um resumo rápido dos prós e contras. Madeira versus tijolo. A escolha entre madeira e tijolo transcende a técnica e a economia, mergulhando no campo da cultura e do imaginário social. Nos Estados Unidos, casa de madeira ligada à mobilidade, recomeço, reinventar-se, mudar de cidade, mudar de estado, buscar oportunidade de trabalho, buscar uma nova vida. Construção pré-fabricada e padronizada em madeira faz sentido, facilita transações rápidas e cria um ciclo de renovação. O lar é funcional e um ativo que pode ser liquidado e reinvestido, um conceito de lar fluido e adaptável. No Brasil, a relação é visceralmente diferente. O sonho da casa própria tem peso e profundidade. Não é só ter um teto, é alcançar estabilidade, segurança, dignidade.
construção ao longo de anos, autoconstrução e investimento de economias. Um rito de passagem. Forte apego à estrutura física e às memórias. Tijolos e concreto materializam o desejo de fincar raízes e pertencer a um lugar. Enquanto o americano pergunta: para onde vamos agora? O brasileiro, ao terminar a casa, pensa: finalmente chegamos. São duas concepções de vida e de felicidade impressas na argamassa e na madeira. Ao final desta jornada comparativa, por que as casas nos Estados Unidos são de madeira e no Brasil de tijolo? Revela-se um portal para compreensões muito mais profundas sobre duas sociedades distintas. Vimos que não existe uma resposta única, mas uma confluência de fatores que se entrelaçam. A história da colonização e a herança construtiva, a abundância ou escassez de matérias-primas, as imposições do clima e da geografia, a lógica da economia e da mão de obra, a alma cultural que define o que significa ter um lar. A casa de madeira não é pior em absoluto. É solução inteligente para o contexto americano. A casa de alvenaria não é inerentemente melhor. É resposta lógica e resiliente às condições brasileiras. A madeira fala de velocidade, flexibilidade e mobilidade. O tijolo fala de permanência, resiliência e legado. Criticar um pelo que o outro faz melhor é ignorar seus contextos. Então, olhando para seus valores e realidade, qual tipo de casa você prefere e por quê? Conte pra gente nos comentários.